aqui mais um capítulo do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Depois disso, olhei e vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta e falava comigo dizendo: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que é necessário fazer depois destas. Logo fui arrebatado em espírito e vi imediatamente um trono que estava posto no céu e sobre o trono estava um sentado. E aquele que estava sentado no trono era, pelo que parecia, semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao derredor do trono estava um íris que se assemelhava à cor de esmeralda. Estavam também ao derredor do trono outros 24 tronos. E sobre esses tronos se viam sentados 24 anciãos, vestidos de roupa branca, e nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono estavam 7 lâmpadas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. E à vista do trono havia um mar de vidro, transparente, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um novilho, o terceiro animal semelhante ao aspecto de homem, o quarto animal semelhante a uma águia voando. E dos 4 animais, cada um deles tinha 6 asas, e a roda por dentro estavam cheios de olhos. E não cessavam de dia e de noite de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus onipotente, o que era, o que é e o que há de vir. Quando aqueles animais davam glória e honra e bênção ao que estava sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostraram diante do que estava sentado no trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, pela Tua vontade é que elas eram e foram criadas.
aberta no céu significa que, chegada a hora, até os grandes segredos de Deus começam a ser revelados ao evangelista profeta, porque ele era o discípulo amado João, e Jesus transformou no maior dos profetas deste gênero. E vi imediatamente um trono que estava posto no céu, e sobre ele um sentado. Ora, como se tratava de julgar os perseguidores dos cristãos, antes de tudo, se mostraram não só o juiz, mas os assessores. João tinha de vê-los. E numa palavra, isso aí era o ato judicial que havia de pronunciar a sentença. Quem conhece o livro de Daniel também se lembra, no capítulo 7, a partir daí, ele diz: eu estava olhando até que se colocassem os tronos e o ancião de dias sentou. Logo depois os juízes tomaram assento e os livros foram abertos. E hoje vocês já sabem que Daniel reencarnou como João. São a mesma pessoa. E aquele que estava sentado no trono era, pelo que parecia, semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. Vamos passar o espanador na memória? Quem é que lembra esta passagem no Velho Testamento da Bíblia Sagrada? Mais precisamente, o Pentateuco. Vamos passar o espanador? Exatamente assim, quando Moisés, Arão e os anciãos naturalmente os anciãos do povo hebreu viram que debaixo dos seus pés estava como que uma obra de safira, ou como o céu quando é sereno. Está no livro do Êxodo de Moisés. E em Ezequiel também. O trono de Deus parece semelhante a uma safira. Está cercado pelo arco-íris do céu. Em todas as agradáveis cores destas pedrarias e do arco-íris do céu, se vê o Senhor revestido de uma majestade que realmente enche os olhos. Só que nas passagens do Velho Testamento era Deus, era Jeová, Yahvé, não, era Jesus. Aquele Jeová era Jesus. Estavam também ao derredor do trono outros 24 tronos. Isso ao pé da letra quer dizer cadeiras, assentos. Mas o original grego dá tronos, denominação que imediatamente aos tais assentos dá a vulgata latina. Tronos, trono mesmo, no original grego do Apocalipse. E sobre eles se viam sentados 24 anciãos. Ora, estes 24 anciãos, vocês se lembram? Significam a universalidade dos mártires, dos santos do Velho e do Novo Testamento, representada nos seus chefes e guias espirituais. Os do Velho Testamento aparecem nos 12 patriarcas. Os do Novo Testamento aparecem nos 12 apóstolos do Cristo. Esta interpretação
que é moderninha, na verdade vem de antigos intérpretes do Apocalipse, lá na Cesareia da Capadócia, tá bom? O negócio já vem de lá. Cesareia da Capadócia, com licença dos capadócios de todas as religiões. E logo adiante, do trono, estavam 7 lâmpadas ardentes, que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Vamos passar o espanador na memória? Exatamente, os 7 anjos, executores dos decretos divinos. E esses 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás? Exatamente, são os 4 evangelistas, e os muitos olhos significam a sua penetração por via mediúnica. Isso aí. São muitos olhos de muitos guias predestinados ao trabalho de evangelização e apocaliptização da humanidade triste que está aí, completamente por fora da realidade apocalíptica. E o primeiro animal era semelhante a um leão. O princípio de cada evangelho estava marcado por um animal, vocês se lembram disso. E esta interpretação já vem desde o tempo de Santo Irineu. A figura humana atribui-se ao princípio do evangelho, segundo São Mateus, onde lemos a geração de Jesus Cristo como homem. E para nós essa genealogia não tem valor nenhum. O princípio do Evangelho, segundo São Marcos, é apropriado ao leão. Por quê? Exatamente por causa da voz do que clama no deserto, João o Batista. Já o novilho se dá ao princípio do Evangelho, segundo São Lucas, por causa do sacerdócio de Zacarias, por onde este Evangelho começa. Vocês já viram na lição do céu. Crê-se que este mesmo sacerdócio está designado pela vítima que se oferecia. Quanto a São João, não há quem não reconheça nele a figura da águia voando. E em seu voo, ele fita os seus olhos em Cristo Jesus. É muito bonito, isto é lindo. Vemos aí leão, símbolo do poder, novilho da criação, homem, símbolo da sabedoria, águia, simbolizando a eternidade do Cristo de Deus. E a roda e por dentro estavam cheios de olhos. A roda do corpo, e por dentro das asas estavam esses 4 animais cheios de olhos, como se vê na cauda do pavão. Mas no grego, esta expressão à roda ou em roda refere-se às asas que estavam postas ao derredor do corpo. E assim o leram nos códices gregos, André de Cesareia, e até em códices latinos, Primásio e Ticone. Sabe lá o que é isso? Ninguém despreze o Apocalipse. Ele é realmente o livro mais importante do mundo neste fim de ciclo. E amanhã continuaremos com mais um trechinho.